Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar de um tema que está mobilizando a mídia mundial: a desigualdade social e a concentração de renda, discutidas no livro O Capital no Século XXI, de Thomas Piketty. Para analisar o assunto, convidamos o economista Sérgio Bessermann, a professora de Economia da PUC-Rio, Mônica de Bull, e a editora de Valor Econômico, Catherine Vieira. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Recomeçou a guerrilha em torno de uma suposta intenção do governo em regular ou controlar a mídia. Como sempre acontece nesta área, as informações são contraditórias, provocadoras e inconfiáveis. A presidente Dilma Rousseff tem reiterado a sua rejeição a qualquer tipo de controle sobre o conteúdo, mas agora passou a admitir uma regulação apenas sobre questões econômicas, isto é, sobre a concorrência, tal como acontece nos Estados Unidos e em diversos países europeus. O CAD, autarquia ligada ao Ministério da Justiça, já mediou episódios isolados de concorrência na mídia, mas ninguém reclamou. Poderia voltar a fazê-lo e será bem-vindo. Ronaldo Fenômeno volta a atacar, desta vez fora do gramado. Membro desde 2011 do COL, Comitê Organizador Local da Copa, o craque finalmente quebrou o silêncio e criticou o atraso nas obras de acesso aos estádios e aeroportos. Dias depois, anunciou que ajudaria a campanha do seu amigo, o presidenciável Aécio Neves. Pegou mal. Em seguida, numa sabatina, declarou que a polícia deveria baixar o cacete nos manifestantes que depredam. Pegou mal novamente. Seus admiradores sugerem que volte logo aos gramados ou às suas redondezas. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, continua dono dos holofotes, ao anunciar a renúncia do cargo de Supremo Magistrado e a imediata aposentadoria, ocupou as manchetes dos jornais e escaladas dos telejornais. Encerrada a AP 470, extremamente popular no país inteiro, o primeiro-ministro negro do STF começa a estrelar uma fascinante novela de mistério. O que fará Joaquim Barbosa? Resposta nos próximos capítulos. Existem renúncias e renúncia. A abdicação do rei Juan Carlos da Espanha não é ato de grandeza. É o reconhecimento de que o genro e a filha são corruptos. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. Muito mais do que um extraordinário fenômeno editorial, a repercussão do livro do jovem economista francês Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, tem a ver com seu inspirador, Karl Marx, e com os preconceitos que o filósofo alemão desperta nas elites econômicas e políticas há 137 anos, quando publicou o primeiro volume do Capital, a obra mais proibida dos últimos séculos. Mas o que alavanca o entusiasmo em torno de Piketty, tornando-o instantaneamente uma estrela de primeira grandeza no cenáculo mundial, são as conclusões que procurou comprovar cientificamente. Marx está correto. As desigualdades tendem a eternizar-se na medida em que a riqueza mantém-se sólida, não se distribui. Piketty não é um carbonário, é um marxista moderado, militante do Partido Socialista Francês, que está sendo recebido com o maior respeito por publicações notoriamente conservadoras,
como o Wall Street Journal e o Economist, este do mesmo grupo que edita o Financial Times, que tenta corrigir suas premissas e estatísticas. Em vão. A chave final para explicar o fenômeno Piketty é a afirmação nas primeiras páginas da introdução. A economia é algo sério demais para ficar exclusivamente nas mãos dos economistas e cientistas sociais. A economia concerne a todos. Piketty está parafraseando o político francês Georges Clemenceau, que chocou os generais durante a Primeira Guerra Mundial ao dizer que a guerra é séria demais para ficar apenas nas mãos dos militares. A inédita democratização do debate econômico tem a ver com a profissão dos principais players desta história. Karl Marx foi jornalista e dono de jornais na velha Prússia. Perseguido e silenciado, acabou como articulista do maior jornal americano na segunda metade do século XIX, o New York Daily Tribune. Durante 11 anos, escreveu 350 artigos, alguns em parceria com Friedrich Engels, e assim sobreviveu com relativo conforto. Piketty é colunista mensal do Libération e, ocasionalmente, colabora com o Monde. E seu principal suporte é Paul Krugman, Nobel de Economia e articulista regular do New York Times. Fica comprovado, a distribuição da riqueza é também tarefa da imprensa livre. A imprensa francesa ficou muito impressionada com o sucesso estrondoso desse tijolo de 700 páginas nos Estados Unidos. Afinal, Piketty é um economista próximo do Partido Socialista aqui na França e foi sim uma verdadeira surpresa para o público saber que ele conquistou os americanos tão liberais e não exatamente um exemplo de apego, à luta contra as desigualdades. Do lado de cá do Atlântico, Piketty é um economista conhecido dos jornalistas e acostumado a escrever artigos na imprensa mais alinhada à esquerda, principalmente o jornal Libération. Mas depois do livro virar coqueluche no mundo, os jornais acompanham cada passo do autor, relatam quem falou dele no exterior, como foi o caso recentemente do jornal Financial Times, que questionou as conclusões da obra. Já por aqui, o jornal Les Echos, o principal diário econômico da França, destacou que o Capital no século XXI não vai deixar um traço na história como o Capital de Marx ou a Democracia na América de Tocqueville. Mas o Les Echos aposta que os dados da obra de Piketty, que talvez sejam o ponto mais forte deste best-seller, ainda serão citados por muitas décadas. O livro de Thomas Piketty virou assunto entre os americanos antes mesmo de chegar às livrarias ou ao comércio eletrônico. A Harvard University Press, que publica o título aqui nos Estados Unidos, teve até de antecipar o lançamento para meados de fevereiro e não para março, como antes teria sido planejado. O fenômeno sobre o capital no século XXI teve início principalmente na mídia e em blogs especializados. O Nobel de Economia, o americano Paul Krugman, que mantém uma coluna no jornal The New York Times, além de outros colunistas de peso, realizou críticas favoráveis ao livro naquilo que chamou de ideias inovadoras de Thomas Piketty. Krugman defendeu o livro, inclusive, de críticas ferozes do jornal Financial Times, que acusa o francês Thomas Piketty de incluir dados incorretos. O impulso midiático só ampliou o debate e transformou a turnê de lançamento do livro aqui nos Estados Unidos numa verdadeira maratona de celebridades. Thomas Piketty participou de mais de 10 eventos no lançamento do livro aqui em abril, onde manteve encontros com Krugman, outro Nobel de Economia Joseph Stiglitz, o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos, representantes da equipe econômica do presidente Barack Obama e realizou palestras em várias universidades, Harvard, Columbia, Universidade de Nova York e Universidade da Califórnia. O livro tem mais de 500 páginas de análise e o autor lança um desafio. Ele diz que espera que o Capital no século XXI seja lido por quem é e por quem não é economista. Em outros países da Europa, o livro Sensação, de Thomas Piketty, também causou alvoroço na mídia. O livro de Thomas Piketty teve enorme repercussão na mídia europeia, e não só na França, onde ele nasceu, se formou em economia, dá aulas. Aqui no Reino Unido, eu não me lembro de um impacto parecido de um livro, desde a controvérsia em torno dos versos satânicos
de Salman Rushdie, e isso 20 anos atrás. O livro do Piketty rendeu entrevistas e resenhas de peso na mídia. As críticas se concentraram mais nos remédios que ele propõe para a desigualdade crescente nas sociedades capitalistas. Ele recomenda impostos sobre grandes fortunas, e isso provoca arrepios em alguns setores. Mais difícil foi contestar o vasto levantamento histórico que Piketty fez para demonstrar a tese dele. Quem ousou atacar esse lado do argumento foi o jornal Financial Times, considerado bíblia internacional de um capitalismo de pouca intervenção do Estado na economia. Sobretudo via impostos. Especialistas do jornal acusaram Piketty de errar em alguns cálculos. Ele respondeu que apenas usou uma fonte oficial diferente, como se fosse no Brasil o IBGE em vez do IPEA. Os defensores do economista francês insistem que mesmo isso não invalida as conclusões dele e preferem interpretar as críticas ao livro como desespero de fundamentalistas do mercado, ainda sob choque de uma pesquisa que demonstra como as sociedades modernas se tornaram mais desiguais. Celebrado hoje como um verdadeiro rockstar, o economista francês Thomas Piketty conseguiu pelo menos uma coisa: que toda a imprensa europeia falasse dele. Os jornais, televisões e rádios franceses se concentraram mais no sucesso incrível do livro de Piketty fora da França. Já os ingleses se concentram mais na crítica do livro em si e nos dados que ele coletou. O que Piketty não esperava é que os ingleses fossem tão longe quanto o Daily Mail, o jornal conservador e popular, que o atacou no plano pessoal. Revelou num artigo que Piketty foi alvo de uma denúncia da ex-mulher, atual ministra da Cultura da França, sobre violência conjugal. Coisas da imprensa. Mônica De Bolle, você é, digamos, um pouco da vedete hoje aqui, porque você está com a mão na massa, não é? Está traduzindo. Em que altura você está do livro, mais ou menos? Nossa, quando eu penso nisso, me dá até assim um certo desânimo, porque tem muitas páginas pela frente ainda. Eu estou mais ou menos a 1/4 do livro. Mais ou menos. Mas você tem um deadline. Você disse que vai terminar o livro dia 14 de julho. Sim. Queda da Bastilha. Queda da Bastilha, exatamente. Vai cumprir, não? Espero que sim. A meta é essa. Você, como professora de economia e escreve sobre economia, como é que você lê o livro todo, claro? Sua apreciação aqui para nós sobre o livro, né? Bom, minha primeira apreciação geral é a seguinte: é um livro escrito de uma maneira como nenhum outro livro de economia tem sido escrito recentemente. É um livro que remonta, assim, parece os grandes clássicos de economia do século XVIII, século XIX, na maneira de colocar as questões, na forma de apresentá-las, na discussão meio filosófica, assim, de determinados temas. E tem coisas, assim, extraordinárias, como, por exemplo, ele utilizar exemplos da literatura do século XIX, cita Balzac, cita Jane Austen. Acho que deveria citar Zola um pouco mais do que ele citou, mas, enfim, então tem uma série dessas referências que ilustram muito bem a problemática que ele está colocando e, ao mesmo tempo, a linguagem usada no livro é uma linguagem muito acessível, é uma linguagem, assim, que qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa especializada em economia, basta ser uma pessoa interessada em história, interessada nos assuntos atuais, essa pessoa pega esse livro e lê esse livro com grande, eu diria, com grande prazer, porque é um livro prazeroso de se ler. Inclusive, ele declara como objetivo, né? A economia é coisa séria demais para ficar na mão só dos economistas. Né? Catherine Vieira, você é jornalista do Valor Econômico. O que você acha? Primeiro, o Valor Econômico fez uma coisa que eu achei extremamente simpática, além de fazer entrevistas com o Piketty, mas reproduziu talvez uma das melhores apreciações que eu li, que é a do Wall Street Journal, que é um jornal conservadoríssimo, né?
e fez uma coisa muito irônica sobre os franceses e muito simpática ao valor do livro, ao valor não apenas literário, mas às teses do livro. Como é que você vê essa questão e esse fenômeno, né, que na nossa geração nunca vimos uma coisa assim? Sim, a gente reproduziu o artigo, né, depois da polêmica com o Financial Times. Muitos dos nossos colunistas têm se dedicado diariamente ao tema do Piketty. O Delfim já publicou 2 colunas, hoje o Luiz Gonzaga Beluso também se dedicou ao tema. Nossos colunistas em Brasília também, nosso colunista que acompanha a Receita, foi olhar os dados da Receita, né, porque o Piketty disse que não conseguiu muito bem ver os dados do Brasil, porque os dados da Receita Federal não estavam muito disponíveis, que são os dados que ele usou, né, ele preferiu usar os dados das receitas. Então, eu acho que todo o burburinho que está causando o livro revela muito mais, acho que foi o Beluso que falou um pouco disso também no artigo hoje, revela como o tema da desigualdade está querendo como as pessoas estão querendo discutir o tema da desigualdade, como isso está incomodando as pessoas, a questão do bem-estar está virando cada vez mais assunto. Eu acho que isso que está no centro do sucesso desse livro, principalmente nos Estados Unidos, né? Que é um lugar que concentra muitos dos ricos do mundo e onde a desigualdade e a pobreza vem crescendo. E eu acho que também no pós-crise, porque eu acho que muitos economistas de várias matizes, no pós-crise, depois de 2008, passaram a querer discutir um pouco mais o capitalismo financeiro, a questão da desigualdade, os excessos que eventualmente estariam sendo cometidos nesse âmbito do capitalismo, não necessariamente para acabar ou para reinventar o capitalismo, mas para discutir alguns excessos que eventualmente desembocaram até na crise de 2008. Então, eu acho que revela a vontade de discutir esse tema. Sérgio Bessermann, bom, você pode falar sobre vários ângulos, né? Primeiro, foi presidente do BGE, quer dizer, matéria de dados, né? Ele procurou os dados oficiais para que não fosse contestado, né? Mas não é sobre isso que eu queria falar, não. É que a pergunta que eu quero fazer, essa ideia de que esse é um problema, a questão da distribuição da riqueza é um problema resolvível e sem derramamento de sangue, guilhotinas e fuzilamentos, não é? Você faz uma política fiscal, uma política pública fiscal, com relação a heranças, fortunas, não é? Isso é uma posição, você não tem idade para se lembrar, mas o Walter Rathenau, a grande cabeça da República de Weimar, que foi assassinado em 22, ele já, no início do século, ele já propunha que era importante você taxar as grandes fortunas e acabar com as heranças, ou diminuir, não é, essa transferência de herança. Não é? Como é que você vê essa questão? Olha, Diniz, bom, acho que foi até o ponto que mais me interessaria. Esses temas não são novos. O sucesso do livro tem muito a ver com a qualidade dele, com essa fluência. Com a crise de 2008, a crise reabriu a história. Parecia que a história havia... O livro do Fukuyama não é ruim, não, mas havia um certo domínio dessa ideia. Na década de 90, 999 em 1000 economistas jurariam que jamais haveria uma grande recessão global, que agora com a sintonia fina do G4 da época, e a internet, e em 2008 tivemos a terceira grande recessão. A história reabriu. O baixo crescimento acentua as carências e a desigualdade. O livro é sobre desigualdade. Agora, a grande novidade, o título é genial, Capital no século XXI, não é muito justo, não. O Capital é uma obra de outra natureza e outra profundidade, mas ele é muito bom
no seguinte sentido, ele não tá, o novo não é propor taxação sobre grandes fortunas ou patrimônio. O novo é notar que isso tem que ser global. Tem que ser? Global. Global. Que, inclusive explicitando na entrevista para o Valor, explicitando o óbvio que não adianta não ser global, porque o capital hoje em dia flui com muita facilidade. Então, nós, na economia, nas ciências econômicas, já tivemos essa discussão sobre imposto global de transações financeiras, tem um nomezinho até, um apelido, Cade Tobin. Quem trabalha com ecologia, como eu, fala em taxação global sobre emissão de gases de efeito estufa. Ele traz a questão da desigualdade via taxação de patrimônio, a partir da tese que ele desenvolve do que aconteceu dos anos 70 para cá. Mas a grande novidade é essa, tem que ser global. Em segundo lugar, eu acho que é um pouco que a Mônica se referia. Sabe que no século XIX, 2 jovens, Karl Marx e Friedrich Engels, escreveram um livro que eles não gostaram, eles jogaram na gaveta e trancaram. Mas o pessoal descobriu e publicou A Ideologia Alemã, 2 volumes. Logo no início tem uma frase absurdamente genial, que eles não gostaram, eles riscaram, mas é publicada com a frase e o parágrafo. Só existe uma ciência, a ciência da história. O resto, ciência econômica, sociologia, antropologia, relações internacionais, isso são janelas que a gente utiliza para tentar desvendar um único processo real que existe, que é o processo histórico. E como a Mônica deixou claro, o Piketty tem, certo ou errado, nas várias ideias que defende, ele tem clareza quanto a isso. Deixa eu só pegar esse gancho, porque eu acho que tem uma coisa interessante aqui. Posso fazer uma proposta? Claro. Deixar isso para o próximo bloco. Temos que fazer uma breve pausa, mas voltamos já. Estamos de volta com o Observatório, que hoje discute as questões econômicas pesquisadas e discutidas no livro O Capital do Século XXI, de Thomas Piketty. Best-seller no Hemisfério Norte, O Capital no Século XXI, do economista francês Thomas Piketty, trata de uma das questões mais sensíveis da humanidade, a acumulação de riqueza. Ele procura mostrar que até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, você teve um processo de concentração importante, de concentração de riqueza e de renda, né? Depois ele mostra que as 2 guerras e a Grande Depressão, ao destruírem muita riqueza, e não foi só isso, na verdade, mas ao destruírem muita riqueza, elas melhoraram a relação riqueza-renda. Piketty olhou para a desigualdade dentro dos países e países desenvolvidos em geral. É verdade que em 2/3 dos países do mundo a desigualdade está aumentando, mas a desigualdade entre países está caindo bastante forte por conta do efeito China e Índia, que dominam, quer dizer, que ocupam metade dos pobres do mundo. Um sistema econômico concentrador tende a ficar dinamicamente mais fraco. Quer dizer, quanto mais um sistema econômico promove a inclusão, aumenta o acesso das massas ao consumo, aos mercados, mais esse sistema fica vigoroso. São quase 1000 páginas com dados dos últimos 3 séculos em mais de 20 países. Piketty afirma que o capitalismo gera desigualdades arbitrárias e insustentáveis entre ricos e pobres, quando a taxa de retorno sobre o capital excede a de crescimento da produção e da renda. Um dos pontos mais polêmicos coloca em xeque a tese de que as grandes riquezas são conquistadas por mérito ou espírito empreendedor. Piketty defende a tributação progressiva das heranças,
para garantir o interesse público. Está lá, né, dito o seguinte: é mais eficiente você ter um pai ou uma mãe certa ou um sogro certo do que você ter um emprego, ter uma ocupação certa. Hoje, os super salários dos bancos, das grandes corporações, funcionam ampliando esse sistema de acumulação patrimonial, né? Que o Piketty está dizendo que é o que produz a dinâmica do capitalismo de hoje. A sociedade capitalista não é meritocrática, isso é o que ele está dizendo, né? E além disso ela se torna parasitária, num certo sentido. A acumulação de riqueza se torna parasitária, né? Se torna pouco inclinada a oferecer aos demais protagonistas do processo econômico, né, as benesses do crescimento, a distribuir de maneira menos equitativa, menos justa as benesses do prejuízo. Alçado à categoria de celebridade após a repercussão do livro, Piketty tem uma sólida carreira acadêmica. É autor de dezenas de livros e publica uma coluna no jornal francês Libération. O livro chegará ao Brasil em novembro, mas a controvérsia já ganhou destaque na mídia brasileira. O livro, na verdade, veio como uma espécie de revelação daquela coisa que as pessoas sofriam, mas não sabiam que sofriam, né? É um pouco assim, olha, você está sofrendo, mas isso é explicável pela forma como esse sistema social e político em que você vive atende às suas necessidades. A verdade é que não é possível você não perceber que nós vivemos permanentemente envolvidos por essa ideia de justiça, por essa ideia de equidade, né? Que nós nascemos iguais, nós não podemos ser tão desiguais. Não é que o igualitarismo deva ser assim um projeto de tornar todo mundo absolutamente igual, até porque nós somos diferentes, mas não tão diferentes a ponto de não permitir que aqueles que são menos favorecidos tenham acesso aos bens criados pela nossa sociedade. Mônica, eu interrompi você no primeiro bloco, agora você tem todo o direito de... O microfone é seu e as câmeras também. Tá. Obrigada. Eu queria fazer, acho que 2 pontos que a gente estava até discutindo aqui no intervalo. Um deles é que o livro do Piketty, assim, embora ele tenha sido retratado dessa forma, é um livro anticapitalista e está falando contra o sistema capitalista e tal, não é isso. O livro discute problemas das nossas sociedades. E a gente não pode ter a ingenuidade de achar que as nossas sociedades não têm problemas, né? Então, não se trata de simplesmente dizer que o capitalismo é bom ou ruim, né? Assim, cai-se um pouco nesse debate meio maniqueísta que não leva a nada. Não é essa a discussão que o livro propõe. A discussão que o livro propõe hoje nós temos uma série de problemas no mundo que, se nós analisarmos esse problema sobre uma ótica histórica, a gente chega à conclusão que são problemas que, de certo modo, de uma ou outra maneira, se repetem ao longo da história. Então, como é que a gente deve tratar desses problemas e como é que a gente deve olhar para esses problemas? A gente, por muito tempo, sobretudo nos países mais avançados, né, nos Estados Unidos, na Europa, se ignorou um pouco essa questão da desigualdade. Aqui no Brasil, não. Em países mais pobres, não. Assim, são situações completamente diferentes, mas lá, sim. E hoje esse debate voltou a ficar relevante por uma série de razões, inclusive, como já apontado aqui, por causa da crise de 2008 e dos desdobramentos que ela teve para esses países. Então, o que está sendo colocado na mesa é uma discussão muito importante. Agora, tem um ponto que ele menciona no início do livro, e sobre o qual nós não falamos aqui, mas tinha uma citaçãozinha rápida no vídeo que passou agora há pouco, que é essa questão do conhecimento e da difusão de conhecimento. O Piketty pega esse ponto e enfatiza muito esse ponto no início do livro. Quer dizer, as pessoas ficaram muito focadas nessa discussão da tributação sobre fortunas e da tributação sobre herança, e é natural que isso tenha ocorrido, porque, afinal de contas, é um ponto nevrálgico e politicamente sensível, mas, em grande parte do livro, ele faz todo um argumento dizendo o seguinte: olha, no fim das contas, as sociedades se tornam mais iguais à medida em que as pessoas passam a ter melhor acesso a
conhecimentos, a capacitação, a educação e, sobretudo, educação de qualidade. Então, esse é um ponto que ficou perdido ao longo desse debate todo que a gente tem visto lá fora e que é extremamente importante e muito importante para países como o nosso. Então, eu queria destacar essa questão porque essa é uma questão muito pouco mencionada. Afinal de contas, ela é meio assim, torta de maçã, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas não é tão óbvia. Porque aqui no Brasil, afinal de contas, a gente teve aí um processo em que as pessoas hoje têm mais anos de escolaridade do que tinham, isso é muito positivo. Isso, de certo modo, levou à redução da desigualdade, mas, por outro lado, e a qualidade? Sabem menos. Sabem menos. E a qualidade? Então, eu acho que essa é uma discussão muito relevante para nós. Não, eu acho esse ponto muito importante. O combate à desigualdade tem que ser feito através da distribuição de ativos. Políticas como a Bolsa Família são muito eficientes no combate à pobreza. Podem ser melhoradas. Num primeiro momento, é óbvio que elas também reduzem a desigualdade. Mas isso não é permanente, porque você teria que ficar aumentando. No passado, distribuir ativos era distribuir terras, você tinha que tirar de alguém, entregar para outro, geralmente dava errado. Indústrias, se bem que Marx nunca falou em propriedade estatal dos meios de produção. Tá? Eu não sei de onde é que tiraram isso, provavelmente Lenin, mas jamais de Marx. Tá? Ele falava em outra coisa. No século XXI, o principal ativo da geração de renda é o conhecimento. O homem mais rico do mundo não é dono de fábrica de trator, ele inventou um software. E o conhecimento pode ser distribuído sem que você precise expropriar o outro. Desde que você generalize essa ideia, e que não é só educação de qualidade, não é só melhorar a qualidade da educação da escola pública brasileira, é algo muito mais amplo e muito mais profundo. É distribuir o conhecimento. Todas as pessoas bilíngues, todas as pessoas conhecendo a literatura universal, cada um lê o que gosta mais, mas conhece ali o conhecimento é um ativo que, ao ser distribuído, gera... Agora, sim, o livro do Piketty não é um livro de crítica radical ao capitalismo de modo algum. Pelo contrário, é um livro de um social-democrata, deixa de abordar algumas das questões centrais da crítica radical hoje, como a crise ecológica. Admite que maximizar o crescimento nas próximas décadas, como um desenvolvimentista clássico, é uma das formas de combater a desigualdade, porque aí você teria um crescimento do produto, talvez maior do que o do rendimento do capital. Então, não é um livro de crítica radical, mas é um livro que depois, para terminar, gente, na crise de 2008, naquele momento, caiu um mito, o da autorregulação dos mercados. O próprio presidente do Federal Reserve, ex-presidente Greenspan, admitiu isso frente às câmaras do Congresso americano. O livro do Piketty faz cair um segundo mito, o que o mercado absolutamente desregulamentado, sem preocupações com a desigualdade, que é algo que pertence à sociabilidade humana, gera mais eficiência. A discussão não é a meritocracia especificamente, é o impacto da meritocracia na eficiência do sistema econômico. O que o Piketty está sugerindo é que um sistema econômico capitalista, mas bem regulamentado, pode ser mais eficiente. É uma crítica, é uma estaca de madeira no coração do argumento oposto. Ele não é só mais justo, não é só com menos desigualdade. Ele pode ser mais eficiente do que um sistema econômico capitalista sem qualquer regulação. Catherine, tem aí uma questão que tá saindo aqui e a gente precisa talvez focar, como jornalistas também, de que a concentração de riqueza pede uma desconcentração do conhecimento. Quer dizer, o problema todo são essas concentrações que se atraem e que nós precisamos podá-las, né? Desconcentrar a riqueza, a renda e desconcentrar o conhecimento, né? Quer dizer, toda uma política reformista, né? Aí no caso social-democrata. Como é que você vê essa questão? Eu acho que trata não só porque a gente discute muito a desigualdade de renda, né? Porque ainda é muito desigual no mundo,
Mas tem uma outra discussão adjacente a essa, que envolve essa do conhecimento também, que é a desigualdade e a igualdade de oportunidades, que eu acho que é um pouco disso que o Piketty também trata quando ele propõe, quando ele critica a questão da herança, né? O Beloso falou que, na verdade, ele defende a meritocracia com isso. E outros autores, né? Eu estava falando com a Mônica no intervalo, do livro do Raghuram Rajan e do Luigi Zingales, que é economista da Universidade de Chicago, Salvando o Capitalismo dos Capitalistas, também fala dessa ótica de coibir um pouco os excessos do capitalismo para voltar, para trazer um pouco de volta à essência que ele propõe, que é a igualdade de oportunidades, que é dar igualdade para as pessoas de ter, quer dizer, que dessa forma a meritocracia pode prevalecer. Se todo mundo tiver as mesmas oportunidades de educação, de ascensão, de chegar num nível melhor de renda, então você está mais dentro desse espírito original, que seria o espírito mais original do capitalismo. Então eu vejo, na verdade, algumas semelhanças em economistas não sei se a Mônica concorda comigo e o Sérgio, de matizes até diferentes, mas que vão nesse sentido do que o Besserman falou. Talvez ter um pouco mais de regulação, de discutir um pouco os excessos que tiveram aí nas décadas pregressas à crise, né, que o Piketty fala um pouco isso, que quando chegou na década de 70, 80, começou a ter um retrocesso na questão da tributação, que também propiciou um pouco essa volta da concentração de riqueza. Então, eu acho que o ponto que a gente está hoje é talvez de coibir alguns excessos para voltar a ter essa igualdade de oportunidades que também é de educação e de acesso, né? Mônica, tem um telespectador que mandou pelo Twitter uma pergunta, uma questão, Carlos Braco, ele é de São Paulo. Ele quer saber se Piketty aborda os BRICS no livro e qual a visão dele sobre o tema. Ele fala muito sobre China e Índia, né? Ele discute muito China e Índia. Brasil não, ele não discute, porque ali o que ele está discutindo no livro? Ele está discutindo países para os quais ele montou a base de dados junto com uma rede de outros pesquisadores e que, portanto, possibilitou que ele fizesse toda a análise a partir de uma base de dados concreta, a partir de um empiricismo. Então, infelizmente, para o Brasil isso não foi possível. Espero que um dia seja, porque eu gostaria muito de ver essa análise feita para o Brasil, até o ponto em que a gente consiga voltar no tempo. Evidentemente, a gente não pode ser ambicioso a ponto de achar que a gente vai conseguir voltar tanto assim no tempo, quanto ele voltou para alguns países. Mas China e Índia, sem dúvida, ele discute, e ele discute de uma forma um pouco mais geral, nesse contexto aí da difusão de conhecimento, e aí o Sérgio tem toda a razão, não é só uma questão de qualidade de educação, é uma questão de difusão de conhecimento. Inclusive, é esse o termo, é essa a expressão que o Piketty usa no livro. Ele fala muito dos países asiáticos, do Japão, inclusive, lá atrás, da década de 40 e tal, aquele Japão que estava em processo de transição para o que se tornou depois, mas também a Coreia e os outros países asiáticos que conseguiram vencer essa barreira de desenvolvimento que a gente conhece como a armadilha da renda média, né? Então, ele discute muito como esses países foram capazes de fazer isso por meio dos incentivos a essa difusão de conhecimento, que pode vir de várias maneiras. Então, isso é uma coisa que eu acho que, apesar do Brasil não estar presente no livro, isso é uma discussão que é relevante para nós. Claro. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um debate sobre desigualdade e concentração de renda. Aqui no Brasil, as classes mais desfavorecidas tiveram um enriquecimento inédito nos últimos anos. Embora a nossa desigualdade seja muito alta, e ainda seja muito alta, ela está caindo por 12 anos consecutivos. É uma queda espetacular
Então, eu diria que o Brasil é a imagem no espelho do que o Piketty mostrou para os países desenvolvidos. Desigualdade é um tema, ao contrário do crescimento, é um tema que tem ganhadores e perdedores. Tem as boas e as más notícias. As boas notícias é que a desigualdade brasileira caiu. A má notícia é que você que tem ensino superior, a tua renda está crescendo menos do que uma pessoa sem qualquer educação. A renda dos 5% mais pobres está crescendo 550% mais rápido do que a renda dos 5% mais ricos de 2001 até agora. Um país que ainda tem um nível de desigualdade do nível brasileiro, ele precisa debater uma questão. Somos uma democracia e isso, na verdade, se decide no campo das políticas públicas, embora o grande propulsor da queda da desigualdade brasileira não sejam programas oficiais, por exemplo, Bolsa Família ou transferência a nível de previdência, mas é um mercado de trabalho, ou seja, o suor do trabalhador brasileiro que foi para o mercado de trabalho, que foi para a escola, as mulheres que tiveram menos filhos e agora estão chegando no mercado de trabalho, estão conseguindo emprego com carteira. Essa é a verdadeira revolução. É um tema necessariamente quente e a discussão gera algum calor, mas acho que gera também bastante luz de autoconhecimento. Mônica, e a questão da inflação, não é? Porque ele trata, o Piketty, não é? E trata de uma forma muito séria, não é? Muito grave, eu diria. Como é que você... A questão da inflação no livro do Piketty, ele trata sobre a ótica de país avançado, né? Ele até toca um pouco na hiperinflação alemã, mas ele não entra muito em detalhes sobre na hiperinflação alemã, não. Ele fala mais na inflação no contexto de redução de dívidas do pós-guerra, forma de você reduzir as dívidas dos países europeus e também, em certa medida, nos Estados Unidos, depois desses episódios aí tão dramáticos, onde a dívida aumentou tanto e tal. Então, ele coloca a questão da inflação nesse contexto. Para nós aqui no Brasil, a inflação tem um contexto um pouco diferente. Quer dizer, tem toda essa história que o ministro Marcelo Neri citou no vídeo há pouco, a respeito da redução da desigualdade no Brasil e nas últimas décadas isso tem acontecido de forma sistemática, isso é muito positivo. Agora, o que a gente tem visto, de certa forma, no Brasil, no período bem mais recente, assim, eu diria de alguns pouquíssimos anos para cá, é uma persistência da inflação. E aqui a gente sabe que a inflação, ela age na renda das pessoas como se ela fosse um imposto. Ela vai comendo a renda das pessoas e ela come mais a renda daquelas pessoas que não têm tanta capacidade de se defender da inflação. Então, no fim das contas, isso significa que esse aumento extraordinário da renda das pessoas mais pobres que aconteceu no Brasil, ele começa a ser corroído pela inflação à medida em que você vai deixando a inflação ficar relativamente alta. Relativamente, porque é óbvio que a nossa história inflacionária no passado foi muito pior do que a gente tem hoje. No entanto, ainda assim, a inflação é um fator de grande desconforto para as pessoas, não à toa. As pessoas veem que a sua renda está sendo comida, diminuída. Né? Catherine, vocês no Valor pretendem, digamos, dar uma suíte, continuar esse debate, mesmo que o livro ainda não tenha sido publicado, mas a maioria das pessoas que mexem com economia lê francês ou lê inglês, e o livro está disponível em formato digital, mas vocês pretendem levar adiante esse trabalho precursor antes do livro chegar aqui nas estantes das livrarias? Sem dúvida, né? Porque é o básico do jornalismo, quando tem interesse, tem debate, a gente continua em cima do tema, né? E os nossos e até a gente não temos feito esforços editoriais com entrevistas e tudo, mas os nossos colunistas também, como eu disse, estão colaborando muito porque é um tema bem fascinante. E não só na questão do livro do Piketty, mas na questão da desigualdade, né? Eu acho que é um tema que precisa ser mais abordado, né? Nossa última... Até por conta, eu acho que esse é um dos motivos que esse livro está causando tanta repercussão, porque as pessoas estão começando a talvez ter essa dimensão do quão poucas pessoas detêm tão pouco, tanta riqueza e
a quantidade de pessoas no mundo que ainda vive com poucos recursos. Eu lembro que a gente deu uma entrevista recentemente, na virada do ano, com o Ricardo Paz de Barros, que é um super, que é da Science, do governo, um super especialista nesse assunto, e quando falava que no Brasil o atual range de classe média é considerado entre R$ 291 e R$ 1.019. E foi assim, interessante de ver como que o leitor do Valor, que é um leitor bastante qualificado, ficou assim impressionado assim com esse dado, né? A falta de dimensão que a gente ainda tem, porque a gente não se... Todo mundo tem essa tendência de se considerar classe média, né? E quando o cara fala que R$ 1.100, R$ 1.019 é que é o topo da classe média, gera assim um choque, né? Mas é uma coisa que a gente precisa se lembrar um pouco ainda como que é a nossa pirâmide, né? Que não é mais pirâmide, agora é meio mais um losango, ainda é também aqui no Brasil. Sérgio Besserman, eu só quero me reportar a uma frase do Piketty? Não, do nosso o economista que escreve na Valor, o presidente do Palmeiras. Luiz Gonzaga Beloso. Escapou o nome. Me lembrei da sua gestão magnífica como cartola excepcional. Mas ele falou um negócio assim, esse é um problema que todos nós conhecíamos, mas não nos dávamos conta, não é? Como foi um pouco com Freud, todo mundo sabia que tinha lá os seus problemas, e de repente chegou lá o Freud e disse, não, isso é repressão, é não sei o quê. Mas isso não tem a ver também com esse caso histórico. O Capital é o livro mais proibido talvez do milênio, ou dos 2 últimos milênios, não é? Eu acho que sim, mas eu acho que tem muito a ver. O George Soros, que é um grande especulador financeiro, sim, e um filósofo, ele fazia sempre questão de chamar a atenção que o que explodiu em 2008 não é uma bolha imobiliária ou o erro do Lehman Brothers, e sim a super bolha dos últimos 25 anos. Ele estava se referindo, estávamos em 2008, ao período que se inicia lá no início dos anos 80, muito marcado por Ronald Reagan, Margaret Thatcher, e um período no qual, sinceramente, acreditava-se que os mercados não apenas se autorregulavam, que é uma coisa esquisita, quer dizer, uma instituição feita para alocar recursos eficientes, também ser capaz de regular. E não há mal nenhum nisso, os mercados alocam muito bem os recursos, longe, muito melhor do que qualquer outra, mas eles não se autorregulam. E essa ideia de que a história havia terminado. Agora deixa o crescimento econômico resolve as outras dimensões. E tudo virou dinheiro. O futebol virou dinheiro, e tudo virou dinheiro, e tudo virou. Essa sociabilidade é que a explosão da crise de 2008 coloca em questão. Eu, para finalizar, agregaria à discussão sobre desigualdade uma outra discussão muito importante dos economistas, há excelentes papers na London School. O professor André Lara Rezende é um dos que tem escrito belos ensaios também, com uma coisa a mais. Renda é muito importante. Quanto mais dinheiro, melhor. Woody Allen chega a dizer que dinheiro não traz felicidade, mas provoca uma sensação tão parecida que às vezes não dá para distinguir bem. Mas, a partir de certo ponto, 15 mil, 20 mil dólares por mês, que não é a faixa de um bilionário, é a faixa de um cara rico, mas não é um cara bilionário, não é o 1%, ela não traz mais felicidade nem bem-estar. O cara tem e depois ele volta para o patamar dele. Então, veja só, essa brutal concentração de renda, ela nos ofende pela desigualdade, ela não traz mais eficiência, porque está prejudicando a meritocracia, e ela não traz mais felicidade nem para os bilionários. Tá na hora, realmente, da gente pensar essa instituição. De encarar esse problema. E que tem que ser global. Diferentemente de antes, quando se discutia a social-democracia europeia, o estado de bem-estar, o New Deal norte-americano, como combater a desigualdade no Brasil,
Agora, no século XXI, pela primeira vez na história da humanidade, a globalização não é só dos mercados, é globalização também da sociabilidade humana. Mônica, palavras finais são suas. Bom, eu acho que o Sérgio colocou muito bem. Essas são as discussões, na verdade, que esse livro suscita. E essas são as discussões sobre as quais nós deveríamos nos debruçar daqui para frente. E nesse sentido, só para dar um ponto final aqui que eu acho muito importante, o livro do Piketty não pretende de modo algum ser a palavra final sobre desigualdade. Ele é ele é o começo de um debate que é muito necessário e, como bem disse o Sérgio, a partir do momento em que a história foi reaberta em 2008, tá aí, vamos discuti-la. Tá aí um livro para reabrir a história. Então, é por aí. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença da tradutora do livro no Brasil, a economista, a professora Mônica de Bolle, da jornalista Catherine Vieira e do economista Sérgio Besserman. Na próxima semana, iniciamos uma série especial sobre o Brasil na Copa. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.